comentar. Está bom, sou pequenino, está bom. Obrigada Filipe por este convite e por este filme. Não sei se já tinha passado em Portugal antes, há certos dele na internet, mas ver assim de seguida é ficar na companhia de um homem que para mim é uma espécie de um herói. Eu também gosto muito do Galeano e do Uruguai, e os dois cumprem na minha vida esta função assim meio heroica, que eu nunca os conheci, mas conheci à minha maneira, na minha casa. Tenho assim um fascínio. O Filipe estava a dizer que eu ia ler uma coisa que foi ontem, conversando por e-mail. Já mais ao fim da noite eu escrevi um e-mail longo a contar que eu estava em São Paulo, no Brasil, no dia em que soube que o Galeano tinha morrido. Estava a lançar o meu livro no Brasil. Estava em São Paulo pela primeira vez, depois de ter vivido não sei quantos anos, sempre a arranjar desculpas para não sair do Rio e para não ir a São Paulo. E finalmente fui e estava hospedada num hotel no centro da cidade e abri o jornal e vi que tinha morrido o Galeano. O Galeano, para mim, é um verdadeiro. A literatura começa, eu acho que a maioria das pessoas sabem, antes da literatura. A literatura começa nas histórias, começa no boca a boca, começa nas pessoas sentadas à volta das fogueiras a conversarem umas com as outras e irem passando de geração em geração as histórias. Quando aparece a palavra escrita, é que começa a entrar mais o ego do escritor e as coisas ali no meio, porque até aí as histórias tinham muito mais a ver com nós do que com o eu. E o Galeano, eu gosto tanto dele porque ele é um representante desse nós. É um homem que a gente, tanto lendo como ouvindo falar, parece que estamos à volta da fogueira a ouvir várias histórias de vários tempos. E, portanto, cumpre uma função, um homem que, sendo às vezes duro nos seus princípios, mostrando as coisas como ele quer, nunca perde a ternura. E isso para mim é uma característica extraordinária. Então eu não vou ler o Talibã, porque já é mais ou menos isto, e vou ler os dois textos que tinham sido. Aliás, vou ler um texto que foi escolhido para mim e vou ler outro que eu traduzi ontem à noite porque é um dos meus preferidos e é uma coisa que tinha. A tradução não será a melhor, mas vou ler primeiro um. Se chama O Universo Visto pelo Buraco da Fechadura. Nas aulas, Elsa e Ale sentavam-se juntas. No recreio, passeavam pelo pátio de mãos dadas. Partilhavam os deveres e os segredos, as travessuras. Uma manhã, Elsa disse que tinha falado com a sua avó. Desde essa altura, a avó mandava-lhes mensagens com frequência. Cada vez que Elsa mergulhava a cabeça na água, ouvia a voz. Entretanto, Elsa anunciou: a avó diz que vamos voar. Tentaram fazê-lo no pátio da escola e na rua. Corriam em círculos ou em linha reta, até caírem extenuados. Deram alguns maus dos parabéns. Elsa mergulhou a cabeça e a avó disse-lhe: vão voar no verão. Chegaram as férias. As famílias viajaram para casas diferentes. No fim de fevereiro, Elsa estava de regresso a Buenos Aires com os pais. Pediu para pararem o carro diante de uma casa que nunca tinha visto. Ale abriu a porta. Voaste? Perguntou Elsa. Não, disse ele. Eu também, disse Elsa. Abraçaram-se a chorar.